Fala, investidores, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje eu estou com um cara aqui muito especial, gente boa que eu conheci aqui em Orlando. Estamos no estúdio de Orlando, estamos com o Anderson Gorgen, da Giz SA, uma das maiores produtoras do Brasil de milho e fertilizantes, maquinário. Muito obrigado, Anderson, por estar aqui comigo. Obrigado, Mário, pelo convite. Uma honra passar a sua experiência, mostrar para o povo como é que funciona a parte de produção de plantio, até chegar no cliente final, que é o consumidor. Muito obrigado, irmão, pelo aceitar o convite, que eu sei que você é um cara ocupado, está com a família aqui em Orlando. Queria contasse um pouquinho da tua história e quem é o Anderson Gorgen, esse que ajuda muitas famílias aí no Brasil afora. Obrigado, Mário. Bom, falar de mim, falar do agro é muito fácil, porque eu nasci e me criei na roça, né? Meus pais são da roça, meus avós eram. E apesar de eu estar hoje passando um período aqui nos Estados Unidos para a educação dos meus filhos, a ideia é voltar para a roça com eles o mais rápido possível para que esse legado continue. Porque a fazenda, ela é algo diferente de falar sobre agricultura, porque nós estamos produzindo alimento, a gente não vive sem aquilo. Então, e o agro ele é pouco conhecido nessa parte fundamental, né? Não é apenas uma indústria, não é apenas uma empresa. Ela é algo fundamental para o mundo. Os agricultores eles não são vistos dessa maneira, eles são mal interpretados às vezes, e o pessoal tem que conhecer mais a fundo o agro. Inclusive, a gente sempre lá na Giz deixa as portas abertas para quem não é do agro e quer vivenciar esse nosso mundo, as nossas dificuldades. A gente tem o total prazer de levar lá. A gente faz eventos na fazenda para mostrar toda a dimensão, as dificuldades, as lutas, as vitórias, porque quando a gente conhece o agro, a gente começa a se apaixonar por ele. E eu, como nasci e me criei dentro dele, eu sou um apaixonado pelo agro. Eu me considero agricultor, apesar de nossa empresa hoje não ser apenas de produção agrícola, ela também atua em diversas outras áreas, né? Ligadas todas elas ao agro, à produção de alimento, mas tem vários segmentos comerciais também. Mas é muito gratificante ser um produtor de alimento e saber que o que a gente está fazendo hoje aqui, nós com o nosso time, vai estar na mesa do mundo inteiro amanhã. Né? Não é só o Brasil, né? Não, do mundo inteiro. Hoje o agro brasileiro produz uma grande parte do alimento do mundo. Que honra, né, cara? É muito gratificante. O Brasil tem uma riqueza absurda, né, cara? O Brasil é muito rico, a gente foi muito privilegiado, porque temos terras produtivas, um clima muito favorável que nos permite fazer 2, 3, até 4 safras, coisas que o mundo inteiro deseja e nós temos lá. Então, o agro por si só, sozinho, sem ninguém atrapalhar. Só não atrapalhar, né? Só não atrapalhar. Deixa andar, né? O agro domina, o agro brasileiro domina o mundo facilmente com uma produção com custo mais baixo, até porque você usa várias culturas na mesma área. Você acaba não precisando desmatar muita área, porque aqui nos Estados Unidos, se você produz 1 ou 2 safras no máximo em 1 hectare, lá eu faço 4. Caramba, então, é metade da área que eu não preciso ter para produzir, teoricamente, mais vezes na mesma área, né? E o que isso significa? É menos desmatamento, é mais alimento por menos quantidade de hectares. Olha. Então, o Brasil é muito privilegiado com isso. Caramba. E a gente fazer parte disso, viver esse momento que o mundo cresce, precisa de alimentos saudáveis, e eu estar dentro desse mundo hoje é um privilégio muito grande. E fazer parte disso, né? Ajudar outros produtores, ajudar outras pessoas a conhecer a fundo como é que funciona tudo isso, para mim é um privilégio. Por exemplo, hoje o agro ele é uma fatia muito grande do PIB brasileiro, né? Com certeza. O agro ele é o que carrega. Com certeza. O agro, eu não me lembro de fato quantos % ele carrega hoje atualmente no PIB, mas... Acho que é 1/3, cara. A balança comercial brasileira é posicionada pelo agro, né? Se não for mais de 1/3. Pouco assim. Isso que nós estamos agora iniciando, o Brasil está iniciando agora a industrialização do nosso agro, porque a gente exporta muita matéria-prima, a gente exporta muito grão. Esse grão deixa de virar óleo, deixa de virar margarina, deixa de virar combustível, porque vai puro para fora. E agora o Brasil está começando a ter incentivos e investimentos, transformando a matéria-prima em insumos que são utilizados
pelo brasileiro, né? Hoje já tem várias usinas de álcool, etanol, feito de milho, que até então não tínhamos lá. E agora o Brasil está explodindo para isso. Então a gente exportava muito milho, ou então o milho virava ração para alimentar animais, que depois ia para a cadeia de varejo, né? Não usava ele na sua potencialidade toda, né? Não usava. Então a gente agora está começando a viver uma nova era da agroindústria brasileira, que vai levar o Brasil, sem sombra de dúvida, para os países mais importantes no mundo, mais ricos do mundo, em breve. Se a agroindústria vier firme e continuar firme do jeito que está, vai impulsionar muito. Porque o agro ele é uma segurança alimentar. Como é que você alimenta o povo se não tiver um agro interno? Você depender sempre de países, não é isso? Sim. Porque, pô, a gente tem uma força interna isso. Chamou um país que não tem tanto consumo, por exemplo, uma China da vida. A China deve ter produção dela, mas não sustenta o povo todo. Ela tem que comprar nosso aqui para poder sustentar o povo dela. Isso é muito prejudicial. Porque você depende de terceiros para alimentar o seu povo. Exato. Tudo depende de custo, né? Então, para a China hoje compensa mais ela fazer esse tipo de compra no mercado internacional do que, obviamente, fazer com que as terras deles sejam produtivas ao ponto de ser competitivo e não precisar comprar de fora. Então, se a gente ter o cenário que tem hoje, né, cada vez mais favorável a ter um baixo custo na produção agrícola brasileira, a gente vai continuar competitivo no mundo, mais forte do que qualquer outro país, por conta dos benefícios que geograficamente o Brasil está. Então, nós temos esse privilégio, óbvio, depende de custo. Então, a parte política no Brasil é fundamental, né, o equilíbrio das contas, o equilíbrio da nossa moeda, a parte de segurança jurídica é muito importante também para o Brasil, que tudo isso, tendo estabilidade, vai fazer com que a nossa produção seja com um custo mais baixo, que vai ser mais competitivo no mercado internacional. Sim. Não depende, como eu falei, não pode atrapalhar o agro, mas o agro depende de toda essa cadeia internacional e também nacional, política, para poder ter um custo baixo na sua produção. Isso tudo afeta, né, Anderson? Politicamente, juridicamente e economicamente, porque essa doideira do dólar subindo, descendo, porque até a questão de política fiscal, o Brasil não consegue fechar, esse endividamento que está, essas contas que não estão batendo, muito gasto, isso é o que acontece, o dólar está disparando, o real está desvalorizando. Isso para vocês deve ser horrível, né? Para exportar é bom, né? Para exportar é bom, para importar não tanto. Mas assim, o agro ele é meio equilibrado. Parte do custo dele é dolarizado, parte não é. Porque o custo é dolarizado. Parte não é. Então, assim, tem vantagens e desvantagens, mas o ideal é que tenha um equilíbrio. Sim. Porque você está nos dois lados, claro, né? Claro. Se a moeda tem variação, mostra que o país não está seguindo regras fundamentais a longo prazo. Sim. Então, o que acontece? Se eu for perguntar para quem é do agro, qual que seria o melhor câmbio? Seria um câmbio que seja estabilizado por um longo período. E aí você consegue ter a previsibilidade de seu custo, da sua produção e da sua rentabilidade. O que tu não tem hoje, né? O que eu não tenho hoje, né? Eu amanheço com dólar a 5,30. Como é que tu vai saber amanhã? Final de semana tá 5,50. A próxima safra, o que eu faço? Então. Como é que tu faz essa visão? Cara, a projeção toda assim, eu tenho que ter uma safra... O que eu vou usar de significado de dólar? Então, Como é que eu faço? É um histórico? A gente trabalha com uma commodity, ela tem uma precificação internacional. Então, é full time de olho no mercado. Quem controla a commodity de soja hoje é Chicago, na Bolsa de Chicago. Então, todos os dias a gente está com a tela de Chicago aberta e a gente tenta fazer vendas semanais a cada 15 dias para tentar proteger justamente dessa variação. Mais curtas, né? Mais curtas para evitar um prejuízo. Para fazer um equilíbrio. Já que a gente não tem uma confiabilidade de longo prazo, a gente tem que fazer médias para poder não errar tanto ou acertar o máximo possível. Sim. Só que isso é muito difícil, porque a variação é muito grande, né? Então, dólar, a própria commodity, insumos, guerra também no mundo, que afeta, né? muito, porque, por exemplo, a Rússia é um grande produtor de fertilizantes, né? Então, isso afeta bastante. Preço, atraso das entregas. Israel também a gente importa também de Israel. Então, tudo isso afeta e acaba
no frigir dos ovos, como a gente fala no interior. Frigir dos ovos, isso mesmo. Meu pai falava isso. Impactando na gôndola do supermercado, que o cidadão vai lá comprar o produto mais caro. Por quê? Porque a guerra atrasou o carregamento do navio de fertilizante, que acabou atrasando a safra, que não teve a segunda. Então, ou seja, tudo isso impacta no consumidor final, que é o cidadão comum. E também, junto atrelado a isso, não é só nem a produção, é a questão do transporte, né? Porque se o dólar sobe, o preço do combustível também sobe. Isso, o frete aumenta. O frete aumentando, alguém tem que pagar, porque o supermercado, quando compra com frete, ele vai pagar um frete mais caro. Ele tem que botar no consumidor. O consumidor paga, o salário não... Aí tu vai ver, o salário não cresce de acordo com esses índices. Para tu ter um aumento de salário é muito difícil. Aí o que acontece? O povo tá ficando com menos poder de compra. E isso numa coisa de segurança alimentar, que é muito séria. Uma cesta básica. Com certeza. Não é? Verdade. E o milho? O milho, antes, por exemplo, ele tem um leque de possibilidades de consumo, né? E de produção. Que nem você falou, para mim até o do etanol agora é uma novidade. Porque a gente vê muito aqui etanol só na cana, de açúcar e tal. Do milho eu não sabia. Mas então ele tem uma vertente muito grande de produção? Sim, com certeza. E milho no Brasil, ele é o grande impulsionador da segunda safra. Os agricultores do Brasil costumaram a fazer uma safra de soja, que chama safrinha, né? Quando se trata da segunda safra. Entra com uma soja nas primeiras chuvas, colhe essa soja e já entra em seguida, no mesmo dia de preferência, plantando o milho para colher a segunda safra. Então, a quantidade de milho no Brasil, quanto mais produtores se adequam à segunda safra, maior vai ser a quantidade de grãos disponível no mercado. Então, o milho, como você falou, vai para a ração, vai para o gado, vai para o frango. E também, agora está indo também para os combustíveis, vai para o carro da população. Então, para você ver, né, como o agro é tão importante para o brasileiro, para o mundo, para o cidadão, e as pessoas às vezes não sabem que está abastecendo por conta de um agricultor, que está vestindo uma roupa por conta de um agricultor, que está usando um cosmético, alguma coisa do tipo, por conta de um agricultor. Até cosmético também? Tudo. Tudo, porque a agroindústria também contempla animais, né? Cara, eu acho que até nem só cosmético, até saúde, né? Com certeza. Porque eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele fazia um tratamento que ele, na veia, que ele botava alguma coisa de milho. De milho. Cara, ele chegava na empresa, ele exalava cheiro de milho, mano. Não, mas surreal. Eu cheguei e falei assim, ô pamonha, ô pipoca. Mas ele exalava milho, cara. Eu falei assim, foi médico que fez isso. Ele não tomou o negócio nada, era na veia, é um soro que é para vitaminas, para melhor performance dele de algumas coisas. Ele exalava o milho. Eu falei, pô, cara, até na medicina. Como é que pode? Eu não sabia que o milho... A gente vê milho aqui no biscoito, né? A gente vê muito isso nos pratos... Cuscuz, né? Pô, você como família nordestina também. Pipoca. Ó, pipoca. Claro. Pamonha. Várias coisas que... E é uma delícia, né, cara? E a gente... É uma base alimentar. Eu acho que o milho, né? Vocês lá só fazem questão plantio do milho ou também tem outra alimento também? A Guiz, ela é especialista em soja, milho, milheto e sorgo. Mas a gente atende muitos clientes lá que também plantam algodão, né? Que está presente no nosso dia a dia também. Muita gente também, clientes nossos também são pecuaristas, criação de gado, frigoríficos. Então, e também tem muitos produtores, clientes nossos que são reflorestadores, que trabalham com reflorestamento, com eucalipto, para poder fazer lenha para a agroindústria. Ou seja, tudo que é ligado para o agro. Você faz uma cadeia forte, né? Então é um ecossistema muito grande, né? É um ecossistema grande, tudo voltado para a produção de alimento. Caramba, isso é muito bonito, cara. Por exemplo, como é que funciona, por exemplo, assim, para os leigos aqui, que nem eu, todo mundo que está ouvindo, há muitos que estão ouvindo, a gente pegar assim, cara, o que eu faço antes de plantar? Qual a análise de vocês? Vocês fazem um estudo do solo? Tem a época certa? Como é que é feito o plantio, o acompanhamento se essa semente às vezes está saudável? E qual o tempo mais ou menos que ela demora até a colheita? Eu já vi um vídeo teu lá, eu vou botar no link aqui do vídeo, as redes sociais do Antes, da Guiz, para acompanhar, que é muito legal, gente. Assim, eu gosto de assistir porque ele
Às vezes eu vi um lá que você botou umas bolsas assim, preta, plantando para botar semente, algumas coisas, né? Uns bolsões. Sim. Acho que o engenheiro agrônomo falou para uma ideia nova, não era isso? Eu falei, caramba, que negócio legal. Tá vendo como as coisas vão evoluindo? Aí eu falei assim, que legal. Então é bom acompanhar ele, gente. Acompanha porque é bom, que é para você saber o que é o agro de verdade, né? Às vezes que esse governo passa aí não, né, cara? Porque esse governo é brincadeira não, hein? Tá complicado. Tá complicado. Mas né? pro agricultor, nada é fácil, eu digo assim, sabe? Porque, igual você me perguntou, o que fazer, né? Como eu inicio, muita gente me pergunta isso, né? Como eu inicio a agricultura? Como eu viro agricultor? Sim. E o que eu falo para eles? Ó, muita calma nessa hora. Porque para você ser agricultor, não é a mesma coisa de você ser uma indústria, você ser um empresário industrial. E eu explico muito resumidamente por quê. Se você for um agricultor e você fizer 100% certo o que tem que ser feito, ainda a chance de dar 100% errado é muito grande. Por Caramba. quê? Porque você tem algumas variáveis que são ingerenciáveis. O clima é uma delas. Isso é verdade. Então, se você planta na época certa, se você aplica na época certa, se você bota o produto certo, você aduba corretamente e não chove, você deu tudo errado. Então, para ser agricultor, a primeira coisa que eu falo, você tem que ter paixão. Porque sem paixão você não consegue. Porque imagina uma indústria a céu aberto, com infinitas variáveis que podem dar errado, mesmo você fazendo tudo certo e investindo o seu dinheiro. Esse é o cenário do agricultor. Então a gente lida com isso aí no dia a dia. Vamos lá, você tem paixão, você veio da família de agricultor, você gosta disso, quer se arriscar nisso aí. Então, primeiro você tem que escolher uma área que ela seja, de preferência, topograficamente plana, mas não precisa ser necessariamente ser plana, mas ela tem que ter uma estrutura de solo condizente com a agricultura, ou seja, um solo que tem um pouco de argila, que tem um equilíbrio nutricional, que tem uma vegetação em cima dele já saudável, que quer dizer que se tem uma vegetação natural saudável é que o solo tem nutriente, ele é rico por natureza, né? Mas também não é necessariamente você ter um solo rico por natureza que ele vai ser melhor do que um outro solo. Você pode pegar um solo que não tenha tanta matéria orgânica e tanto nutriente, macro e micronutriente, e você pode transformar esse solo em um solo agricultável. Isso é normal, claro. Esse tratamento, né? Dá para você plantar no deserto, não tem problema. Você consegue transformar aquele solo. Óbvio, ele vai ser mais caro para transformar. Porém, se você pegar um solo mais pobre, que a gente chama, você vai comprar ele mais barato e você vai ter um recurso para você investir e transformar ele. Então, você tem, depois que você escolheu sua área, você tem que fazer análise desse solo. Então, nessa análise vai te colocar tudo que você precisa fazer de correção de solo, colocar os macronutrientes, os micronutrientes. É igual um ser humano. Você precisa estar vitaminado e bem de saúde, né, para você entregar uma boa performance. O solo é a mesma coisa. Mas não só isso. Depois que você está com o solo todo pronto, vitaminado e pronto para produzir, você precisa botar o produto certo, a semente certa. Então, você tem infinitas variedades de semente. Você, dependendo de onde você vai plantar, você vai escolher dentre as milhares de variedades que existem, com diversos ciclos. O que é ciclo? É um tempo de maturação entre o plantio, a germinação dela, até a colheita, de fato, do produto final. E dentro dessa, depois que você escolheu a área, você colocou ela vitaminada para produzir, você escolheu a melhor semente para aquela tua latitude, você vai precisar cuidar da semente. Você vai precisar cuidar da planta. A planta é um ser vivo. Então vai ter insetos querendo matar ela, comer ela, vai ter uma doença que vai vir para afetar ela. Então você vai ter que aplicar diversos produtos defensivos agrícolas para você não deixar nenhum inseto comer, nenhuma doença matar e nem a erva daninha prejudicar ela. Porque se você deixa uma planta que ela vai estar lá para produzir e você deixa uma erva daninha do lado que está comendo os mesmos nutrientes daquela planta, vai faltar para a planta, correto? Então você tem que cuidar também disso aí. Você tem que botar um herbicida para não deixar a erva daninha. Nossa, é tanta coisa. É muita coisa. E isso aí, o teu custo vai indo lá em cima, né? Você já faz a previsão tudo antes, né? Exato. E para você aplicar tudo isso, você depende de máquinas, né? Hoje em dia tudo é maquinário. E maquinários são caros.
Manutenção. A gente é representante da Case IH no Brasil já desde 2011. Pô, Case é grande, né? Case é grande. Aqui nos Estados Unidos ela compete de igual para igual com a John Deere, né? E a gente lá, nos nossos estados, a gente também compete de igual para igual. Eu vejo vocês, às vezes, com um maquinário lá. Vocês são representantes deles? Nós somos representantes do Maranhão e Piauí da Case. Que legal, cara. É um dos nossos negócios. Então, você precisa de maquinário. Maquinário é caro. Juros no Brasil, você não precisa nem falar, né? Todo mundo aí está acostumado. Caríssimo, mesmo para agricultor, né? Muito caro. E daí, beleza, você fez tudo isso certo, você acertou em tudo isso, se não chover, cara, você vai estar com todo esse teu custo. Ajoelha ali, pede a Deus. Pede a Deus que mande a chuva, porque você precisa dela. E nem muita chuva, né? Tem que ser a chuva certa. Tem que ser a chuva certa e na hora certa, porque se chover na hora de colher, você vai perder também. Também, né? Também? Caramba, ainda tem isso. Tem isso, você tem que chover na hora certa. Por exemplo, são tantas dificuldades. Se você planta e dá uma chuva muito pesada em cima, a semente não consegue ter força para germinar. Ela vai afundando? Ela vai criar dependendo do solo, cria uma camada. Essa camada fica tão grossa, ela fica tão dura, que mesmo com uma germinação boa da semente, ela não consegue romper essa camada. Ela morre ali. Fica isolada. Então você tem que fazer um replantio. E semente de soja tudo tecnologia, né? Estão na mão de poucas empresas no mundo. Então, são caríssimos. 1 quilo de soja, se você vê o preço de 1 quilo de semente de soja tratada, é muito caro. É muito caro. Em relação ao normal. Em relação ao normal, porque tem muita tecnologia nela, né? É aquela sementinha que vai produzir vários grãos, né? Ela foi tratada com produtos também que vão proteger a semente, que também são produtos tecnologicamente caríssimos e de difícil acesso, e estão na mão de poucas empresas. Então, tudo isso é custo. Então, voltando lá, para você ser um agricultor, você quer ser agricultor ainda? Não, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Então tem que ter paixão no negócio. Vai, Wander, quer ser agricultor, Wander? Obrigado. A gente que é criado, né, dentro da roça, a gente meio que leva isso naturalmente. Então, plantar e rezar para o agricultor é meio que diariamente normal. Você já tem fé muito forte, né? Naturalmente, sim. Hoje é um dia que nós estamos rezando por chuva. Nós temos já bastante área plantada na primeira chuva e está com uma pequena estiagem para dar sequência no plantio e para colocar água na soja que já está plantada. Beleza, se atrasar o plantio, se não chover e atrasar o plantio da primeira safra, vai impactar não só na primeira safra, vai impactar na segunda e na terceira safra. Porque eu tenho janelas de plantio para cada uma delas. Se eu não consigo plantar na janela ideal para a primeira, não vou perder só aquela primeira safra. Eu perco a primeira, a segunda e a terceira. Talvez só consiga fazer 2 no ano ou 3. Ou uma. Ou uma, né? Acontece às vezes antes. Demais, normal isso aí. Isso arrebenta o resultado no final do ano, né? Arrebenta. Porque a gente tem propriedades em algumas localidades, então tem fazenda que consegue, tem fazenda que não. A gente tem que estar preparado, adaptado e preparado para todos os cenários possíveis. Às vezes você tem um cenário pessimista, né? Um cenário mediano. Muda, você tem que mudar. Se o cenário que você idealizou não consegue fazer, você tem que estar com os 2, 3 pronto para o próximo passo. Que legal, cara. Tem que ser águia. Você tem que estar com a mente já pensando lá na frente nas possibilidades. Plano A, B e C. Quando, por exemplo, chega uma praga, uma lagarta, infesta na tua lavoura, você não pode esperar 2, 3 dias chegar um produto na tua fazenda. Não. Você tem que estar com um produto estocado caríssimo para você aplicar os defensivos para poder você não perder. Porque tempo é dinheiro nessa hora. Não, e a lagarta come. Se você botar um vídeo de uma lagarta comendo uma folha de soja, você se assusta quanto aquela lagartinha causa de prejuízo. É muito rápido. Como é que pode, cara? É muito rápido. Então, se você não aplica rápido, você perde potencial produtivo ou você perde a sua produção. Então, a instantaneidade, a agilidade do agro, ela é absurda. Ela tem que estar com um time muito, mas muito, muito bem estruturado e preparado. Porque senão você não consegue. Todos os agricultores que antigamente escolhiam, por exemplo, eu vou plantar em tal lote, eu vou plantar em tal fazenda primeiro, eu vou plantar... Todos esses produtores hoje em dia não podem mais trabalhar assim. Se trabalha, está errado. Tem que plantar onde choveu. Tem que aplicar o produto que precisa ser aplicado. Caramba. Você não tem mais muita opção. Você tem que seguir o fluxo do que o tempo está te mandando. Hoje em dia a gente não escolhe mais fazenda para plantar, não escolhe mais lote para plantar. Choveu, molhou, plantou.
Tem que molhar primeiro. Tem que molhar para primeiro. depois plantar. Ou então você pode ser um irrigante, né? Que daí Como quem que trabalha funciona com isso? quem trabalha com irrigação, nós também somos representantes de uma empresa multinacional, a Lindsay Zimatic, que produz pivôs e a gente revende esses pivôs lá para nossa região. Então, quem é irrigante não tem a variável da água, né, do clima, que é uma coisa que está maior dor de cabeça para o agricultor, é a chuva, né? Então, o cara, se ele for irrigante, ele está, teoricamente, mais tranquilo, porque ele faz chover na fazenda dele quando ele precisa, quando a planta precisa. Então, ele pode plantar um pouquinho antes, ele pode plantar um pouquinho depois da terceira safra, por exemplo, Sim. e vai ter a garantia de produção, porque a variável que mais prejudica o agricultor, que é o clima, ele controla, a não ser que seja chuva demais. Que às vezes ele botou a água e depois chove muito. Chove muito na hora errada, ainda assim pode dar o problema. Mas dá para ter previsão mais ou menos desse clima? Assim, porque eu não sei qual o ciclo de vocês, assim, mas assim, eu sei que... Tem vários tipos de previsões. Tem vários estudos, né, climáticos, né, Laninha, El Ninho, que a gente fica acompanhando. A gente trabalha com algumas empresas também para dar esse auxílio para a gente. Mas tudo é projeção, né? Tudo é previsão. Só Deus que sabe. Só Deus que sabe. É a sua fé e o seu joelhinho ali que vai ditar. Porque assim, no Brasil agora teve uma estiagem, né? Estiagem quando tá sem Quando falta, sim. E ficou, por exemplo, em Brasília, eu acho que 100 e poucos dias sem chuva. Em Brasília. É uma região muito seca mesmo. Mas assim, se tivesse teve muita queimada, né? Lá na tua região chegou a ter queimada? Tem todo ano. Tem todo ano. Outra coisa que atrapalha, né? Sim. Outra coisa que atrapalha. E às vezes é muito feito por pessoas, né? Esse que é o pior crime. Agora, quando acontece isso? Muito tempo. E é previsível isso ou não? Ó, da minha região lá do Maranhão e Piauí, é normal que 6 meses não chovam nada. Nada? Nada. Tá quente, né? Mas não é isso. É normal ter um ciclo que não chove e um ciclo que chove. É normal. Então, lá na nossa região, 6 meses não chove e 6 meses tem aquele ciclo de chuva. Sim. E daí você, dependendo da localidade, de 1.000 a 2.000 milímetros lá, que chove nesse intervalo de 5 meses. Que é onde a gente usa para poder produzir. Então, com relação a essa falta de chuva no período que é para faltar chuva, ok, isso é normal, natural. Já tá esperado. Tá esperado. O que não pode é chover de excesso ou faltar chuva quando é para chover. Entendi. Que, historicamente, a gente tem esses dados, né? Que novembro chove tantos milímetros, né? Na média dos últimos 10, 15 anos. Dezembro, tanto. Quando há veranicos, né? Ou excesso de chuva nesses períodos, começa a fazer... uma preocupação um pouco maior. E com relação a incêndios aí que você falou, queimadas, muitos culpam o agro, né? O agro é o que mais defende, o que mais protege as florestas e a própria fazenda. Olha o prejuízo que vocês tomam. Então, e outra, nós somos um exemplo, eu conheço milhares de fazendas que tem mais equipamentos de combate a incêndio, combate e prevenção de incêndio, do que as brigadas de bombeiros dos municípios. Verdade. Mas infinitamente mais. Eu estou falando fazendas. Então, tem fazendas lá que colocam o próprio avião que usa para aplicação de defensivos para combate e prevenção de incêndio no verão, onde não está aplicando na agricultura. Então, o agro, ele que é falado na mídia como o que coloca fogo, é o que mais protege para não haver fogo. A gente da GIS faz, por exemplo, campanhas em rádios nas comunidades. Conscientização, para conscientização. A gente faz também... A gente tem que usar de todas as técnicas para poder tentar amenizar o problema. Então, a gente faz aquela campanha preventiva e também faz ações junto com as polícias, com a PM, com a Polícia Civil, de fato, de investigação de criminosos que colocam incêndio. A gente faz ronda nas fazendas, nas localidades, nos interiores, para ver se tem pessoas colocando incêndio, se tem caçadores que não são regulamentados, que a maioria dos incêndios são causados por caçadores. Por quê? Então, tem uma técnica de caça que eles colocam incêndio para poder afugentar os animais. Verdade. É uma das técnicas. Outras é desleixo. O cara faz lá a fogueirinha dele para poder aquecer o alimento e deixa a fogueira lá e aí acaba dando um vento e o fogo se alastra. Aí você pega no verão, que tá tudo seco. Sim. Imagina, 5 meses, 6 meses sem chover.
Qualquer coisinha, só o sol já queima quase. Imagina Exato. com um foco de incêndio. Uma bituca de cigarro pode pegar fogo numa floresta, num cerrado. Então, às vezes é desleixo, às vezes é crime e às vezes é falta de informação. Então, o agro trabalha muito com essa conscientização para que a gente tenha menos problema. Verdade. E no Brasil, esse ano, teve muito problema criminoso de fato, né? Que o cara ia lá e colocava fogo na propriedade, ou na cana, ou na palha. O espírito de porco, né? Exato. Inclusive no Goiás, prenderam o governador, foi muito atuante lá, o Caiado. Parabenizo o Caiado por essa ação, espero que outros governadores também sigam esse exemplo, de criminalizar de fato quem faz isso, colocar essa pessoa na cadeia, responder crime, né? Além de tudo, assim, é a natureza, né, cara? Mas tem animais. Viu quantos animais morreram queimados, cara? Muitos. Não, onças, E na cidade, a poluição do ar, né? Muitos idosos sofrem, né? Tem doenças pulmonares. Tudo. Pois é, então, tem isso. Crianças também. Então, a pessoa não pensa muito nisso. Cara, eu fui em São Paulo. Eu estava em São Paulo. No auge disso aí, já estava lá, sentindo lá. Em São Paulo, cara. E o cara tá botando fogo numa propriedade rural, achando que tá prejudicando o agricultor. Aí, meses depois, ele vai lá no supermercado comprar o arroz e feijão mais caro. Não tem, não dá cara. Pra entender. É uma ignorância, cara. Não dá para entender. No Rio de Janeiro teve... Olha só, no Rio de Janeiro, você falou... É a conscientização de olhar para trás como é que funciona a cadeia. Só que a ignorância é tão grande que eu acho que eu não sei o que eles pensam. Lá no Brasil, no Rio de Janeiro, tem um BRT, que é um ônibus. Não sei se você conhece. Conheço. Os favelados, assim, questão de bandido, não sei o que, tava botando fogo nisso. Botando fogo. Ele não anda disso. Mas a tia dele anda. O avó anda, o pai anda. Aí o que acontece? O pai dele não chega no trabalho cedo, não chega com segurança, não chega com qualidade. Porque não tem. Mas quem botou foi um familiar, às vezes. E não sabe quem foi. Aí eu quebrei. Pô, mas tu sabe quem usa? Você não usa. O rico não usa. Quem usa é quem? Quem precisa. Então, assim, essa questão de olhar para trás e ver a cadeia, essa linha toda, é importantíssimo. Isso que tu falou tem total sentido. Às vezes falta um pouquinho de raciocínio, né? Lógico, inclusive. Para poder entender de que ele não está prejudicando alguém, está prejudicando a si mesmo. Sim. Né? E sua família ali, seu meio, né? Muito difícil. Se o cara não tem se o cara tem a consciência de que ele está fazendo aquilo, mesmo sabendo disso, ele é um criminoso e tem que pagar. Mas aí nós temos que ter uma mudança jurídica e segurança, inclusive jurídica, muito, muito forte no Brasil com relação a isso. Eu dei o exemplo do Caiado, eu assisti essa semana ele falando que ele fez, de fato, prendeu esses caras, a justiça foi lá e falou assim, não, você não pode prender eles, você não pode criar uma lei, e aí soltou os caras. Colocou lá, não me lembro a quantidade de criminosos que ele pegou ateando fogo na floresta, matando os animais, prejudicando os agricultores, a agroindústria. Ele prendeu, a justiça foi lá e soltou, e esses caras estão fazendo o que hoje? Tacando fogo de novo. Aqui, essa questão que você falou, por exemplo, olha como são as coisas. A pessoa se matar um animal, assim, dependendo, paga um crime, ou então tem um animal silvestre que não, sem registro e tal, é um crime absurdo, né? Agora, botar fogo onde mata outros animais não tem problema nenhum. É o mesmo crime. Mas como é que pode, né? Se você parar para olhar assim, como é que eu vou... Ele tá matando os animais e podendo matar pessoas. Não tem nada. Só que é feito outra história, né? Outra historinha, outro storytelling sobre isso. É absurdo, cara, absurdo. Mas voltando à questão do milho daqui, uma coisa muito legal, Onze. Quanto é o tempo, mais ou menos, de você plantar o milho e você colher? Então, a soja, geralmente 105, 110, 120 dias. Na verdade... Rápido, né? É rápido. É rápido que você plantou até você colher. A gente planta lá a soja agora, né, no final de outubro, e vai colher essa soja em fevereiro. Tá. Certo? Tem a época, outubro é a época de plantar. Outubro é época de plantar na minha região. Tá. Cada região tem a sua região. E também, não, na verdade, eu falo outubro, mas é quando Papai do Céu manda chuva. Tá. Pode ser outubro, pode ser novembro. Tá. Tem que respeitar um vazio sanitário, que chama, porque no Brasil, em algumas regiões, ela tem data diferente. O que é vazio sanitário? Você não pode plantar determinadas culturas naquele período de vazio sanitário. Que esse vazio é justamente para não ficar as pragas elas serem proliferadas durante todo o ano. Então, respeitando o vazio, a hora que encerrou o vazio, você começa a plantar quando o Papai do Céu mandar a chuva. Tá. Vocês têm que estar tudo engatilhado, né? Vocês têm que estar tudo engatilhado. Veio chuva,
Vamos trabalhar. As máquinas ficam no campo, a semente lá guardadinha, só esperando. Choveu, liga o trator e começa a plantar. Então a gente colhe em fevereiro e planta o milho da segunda safra em fevereiro. Naquele vídeo que você está olhando, justamente no meu Instagram tem, né, as colheitadeiras colhendo. Atrás da colheitadeira já tem o caminhão aplicando o fertilizante para a segunda safra e atrás dos caminhões já vem os tratores com as plantadeiras plantando a segunda safra. No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Colhendo fertilizando e plantando. Aham. Tá lá no meu Instagram. Então, a gente vai plantar o chegava milho... a tirar na mão, hein? Então. A gente planta o milho em fevereiro e vai colher esse milho em final de junho e início de julho. E aí você já terminou a colheita do milho, você já entra com a nova adubação, né? Nova fertilização do solo para poder plantar novamente em outubro a nova produção, a soja. Caramba! Eu tinha visto na época de escola, vamos lá ver se eu estou errado. Porque eu aprendi isso. Tipo assim, tinha eu já vi também, sobrevoando algumas áreas, um círculo. Uma área que tem um círculo assim fechado, que dividia em 4 geralmente. Uhum. Que uma era uma área de produção, a outra era de adubo, a outra de plantação e a outra de colheita. Existe isso? O solo tá sempre trabalhando em cada etapa da vida? Você deve ter visto uma área irrigada, um pivô, que é um círculo assim. É isso que você viu? Eu lembro da escola vagamente isso. Aí a gente viajando assim, passa de avião e tem um círculo. Foi, poxa, bem que o professor falou. Eu acho que existe um quarto que aí geralmente um quarto tá seco. Aí um quarto tem os animais que ficam adubando e tal. E o outro é a plantação. Eu não sei se isso é hoje, porque assim, isso já tem tempo, hein? Não, você deve ter visto, foi um pivô central, que chama. O que é o pivô central? Você tem a irrigação, né, através de um pivô, que ele faz o ciclo irrigando. Existe hoje quem trabalha com pecuária que faz o que você está falando. Ele vai colocando, fatiando igual pizza, né? Alô, maninho, um abraço, pai Feg. E aí você vai colocando o gado, fazendo a rotação, para o gado sempre ter um pasto de qualidade e aí o pivô vai sempre molhando e existe isso. Mas na agricultura, lembra que eu falei que planta soja, colhe soja, planta o milho, colhe o milho? Quando eu vou colher esse milho lá em julho, início de julho, não tem mais chuva, eu estou no período seco, daqueles 6 meses que eu te falei. Porém, se eu tiver um círculozinho desse que você falou, que é um pivô, eu consigo plantar um feijão. Ou eu consigo colocar, quando eu plantei o milho, eu plantei junto uma braquiária, que é um capim. Na hora que eu colher esse milho, eu coloco o gado lá em cima para ele engordar. Eu faço a terceira safra com arroba de boi, com gado. Caramba! Então, assim, quem tem pivô, quem tem a irrigação, consegue estender mais, né? Trazer mais produção para a tua mesma área. Então, o que você viu foi isso, foi pivô. Então é isso, né? E o que é incrível, se você abrir o mapa aqui dos desertos aqui dos Estados Unidos, existe lá na Califórnia, lá o Arizona, por exemplo. Já foi no Arizona? Não fui não, tenho vontade de ir lá. Cara, é montanha e deserto e tarará. Se você olhar as fazendas gigantescas que tem irrigada lá, na beira dos rios, é incrível. Te traz uma possibilidade de você fazer produção onde não chove de jeito nenhum, no deserto, literalmente. E para nós, a nossa região está crescendo muito. O Brasil está crescendo muito em área irrigada. Aqui nos Estados Unidos já irrigam há mais de 60 anos. Sim. Inclusive, nós daqui trouxemos uma quantidade de clientes nossos esse ano para vir aqui nos Estados Unidos, conhecer algumas áreas irrigadas aqui, conhecer algumas tecnologias de irrigação que a gente já está levando para o Brasil e já está distribuindo no Brasil para os nossos clientes através da parceria com a Lindsay. Então, vai abrir um leque... Eu vi você aqui num evento aqui. Você viu, né? Então, vai abrir um leque. Hoje o agricultor, ele não precisa mais correr atrás de aumentar a sua área, comprar mais fazendas. Ele pode se concentrar em produzir mais na mesma área, trazendo tecnologias de maquinário e de irrigação. Então, assim, isso vai refletir... Primeiro, vai trazer uma tranquilidade maior para a empresa do agricultor, para o agricultor em si, para a fazenda dele, porque uma das variáveis que eu falei, ele vai eliminar, vai chover quando ele precisa, então ele vai ter uma garantia maior de produção, traz uma
um sono melhor para o agricultor, porque o agricultor sofre muito de insônia por conta dessa dificuldade. E ele não precisa mais procurar área para comprar, ele não precisa mais desmatar a área. Então, ou seja, a gente vai conseguir, através da tecnologia e através do incremento da irrigação, trazer para o Brasil uma nova realidade de produtividade e de agricultura. Caramba, então Isso assim, já está acontecendo. Então é legal que está sempre evoluindo, né, Anderson? É. Vocês têm essa questão de irrigação lá? Temos. Então vocês acabam ajudando na previsibilidade um pouco isso, né? Sim, a gente está... Mas a área, às vezes, muito grande é complicado também ter para tudo, né? Não, a gente tem cliente lá que planta 25 mil hectares irrigado. É gigante. Para você que não é do mundo do agro, não entende isso. Mas é, sei lá, do tamanho de uma cidade de Orlando, por exemplo, assim. Do centro ali. É gigante. Mãe. 25 mil hectares é E bastante tudo área. irrigado. E tudo irrigado. Aí você fala assim, mas para irrigar eu preciso ter um rio perto, um riacho, um açude? Não necessariamente. Tem lençóis freáticos que você consegue fazer uma perfuração de um poço profundo, dependendo da profundidade do lençol, e você consegue fazer irrigação através de poços. Que daí facilita. Você não precisa estar... Você pode estar lá em cima, na chapada, e ter irrigação. Não precisa estar no baixão, perto de um rio. É o que mais sai hoje lá na minha região, irrigação através de poços. Você tem isso lá também, né? Temos. Você tem rio perto de você lá? Temos também. Só que as áreas que são mais produtivas, elas ficam um pouco distante dos rios. E inviabiliza o bombeamento do rio até a área irrigada. Sai muito mais caro do que eu cavar um poço e puxar de baixo. Porque você está mais próximo do teu ponto lá de produção, né? Exato. E assim, hoje, como forma de quantidade, por exemplo, qual é a safra mais ou menos de produção média sua lá por essas etapas? Pode ser a primeira safra, a segunda, a terceira, geralmente. Safra mas qual a média? Primeira safra de soja, a gente tem tido uma produção de 70 sacos por hectare nas nossas fazendas. E a segunda safra a gente faz 70% de milho, safrinha, e chega a 100 sacos por hectare de média geral nessa segunda safra de milho. Sim. Como é que começou a Guise? Ela começou familiar? E como é que foi crescendo? Porque eu tô vendo que você entende muito do que tu faz. E tem amor nisso aí. Mas como é que começou a história da família, assim, na questão da produção? Sempre tem alguém que começou, né? Sempre tem alguém. Meus pais são gaúchos, né? Nascidos no Rio Grande do Sul. E no início dos anos 80, meu pai decidiu subir. Ele já era produtor lá, junto com a família, né, junto com meu avô. Lá no sul. Lá no Rio Grande do Sul, uma areazinha muito pequena. Mas era de quê? De milho também? Soja também. Arroz, soja. E aí eles tiveram... O meu pai teve a iniciativa de subir, junto com meu avô, para poder desbravar. Tava naquele viés lá naquela época, lá no final dos anos 70, início dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, de desbravamento mesmo. O pessoal sulista, né, que já nasceram e se criaram na agricultura, queriam aumentar a área, queriam ver novos horizontes, queriam crescer, explorar, fazer a diferença no mundo, igual a gente fala. E aí eles subiram. Meu pai foi subindo, chegou até o Goiás, do Goiás ele deu mais uma pesquisada e foi até o Maranhão. E lá ele se estabilizou, ele começou a plantar, o meu avô plantava uma área, meu pai começou pequenininho, plantando junto com o meu avô ali, mas em áreas distintas. E aí meu pai foi crescendo, né, aumentando a área um pouquinho ali, um pouquinho, comprando vizinho, arrendando, comprando do pai dele. E uma história legal que o meu pai subiu para o Rio Grande do Sul num caminhão. Um caminhão com um tratorzinho em cima e, assim, de mala e cuia. Chegaram no lugar de plantar, armaram um barracão lá de lona em cima lá e meu pai chegou a morar 1 ano dentro de um caminhão. Que história, hein? Meu pai tem umas histórias muito loucas, porque, imagina, Maranhão, hoje, se você for lá, você vai ver que está evoluído, mas assim, está longe de ser algo que a gente costuma ver aqui, por exemplo, né? Ou em grandes cidades como São Paulo, Goiânia, enfim. Ainda é muito precário. Eu moro numa cidade que não tem saneamento básico, não tem infraestrutura de esgoto, por exemplo. A cidade tem mais de 100 mil habitantes. Qual a cidade lá? Balsas. Balsas. Ela teve uma gestão muito eficiente nos últimos anos, mas ela está muito atrasada ainda. Imagina isso há 40 anos atrás. Poxa. Então essa era a realidade. Para chegar na fazenda de 60 quilômetros, demorava o dia inteiro, quando não atolava. 60 quilômetros. Eu andei 60 quilômetros, talvez, para vir hoje aqui. Lá andava o dia inteiro num caminhão, quando não atolava, chegava no mesmo dia. E meu pai, como eu falei, morou dentro desse caminhão
E a gente foi crescendo. Eu nasci e me criei dentro da agricultura, dentro do agro. Mas até então, meu pai era agricultor. E aí, meu pai sempre um visionário, sempre um cara inspirador e tudo mais. Nunca ficou parado até hoje. Ele é novo, ele tem 59 anos, ainda está na ativa. Ele é diretor-presidente da empresa da Guiz hoje. Ele fica lá também? Ele fica lá. Ele tem casa aqui, mas vem raramente. Ele fica lá. E daí ele foi crescendo. Eu fiz faculdade em Goiânia, né? Daí eu voltei no final, em 2008, voltei para Balsas. Fez de quê, faculdade? Administração em agronegócio. Olha, tá vendo? Olha. Não formei, porque o DV me chamou antes, então eu tive que vir. Não me arrependo. Na vida. A faculdade da vida, eu te garanto que ela é dura. Tem mestrado, doutorado, pós-graduação, de tudo, né? Então, o DV me chamou, eu fui para Balsas, comecei a trabalhar no final de 2008. Graças a Deus, eu iniciei da forma correta, que é batendo ponto na empresa que é da família, né? Trabalhando lá de baixo, conhecendo setor por setor. Respeitando os processos. Respeitando os processos, seguindo os processos e evoluindo da forma correta, que é com aprendizado e com méritos, né? Você começou de baixo lá. De baixo eu comecei. Conhecendo todos os processos, teu pai não te deu moleza. Não, meu pai não dá moleza pra ninguém. É mesmo? E dou graças a Deus. Tá certo, eu educo meus filhos da mesma forma. Então eu comecei prestando conta, né? Claro, prestando conta de viagem de motorista, né? Batia meu ponto lá e tudo mais. E fui obviamente crescendo. E a empresa hoje ela continua uma empresa familiar. Hoje a Guiz hoje tem 21 empresas, né? Uma matriz e 20 filiais. É uma holding assim, né? É uma holding natural. Todas as empresas são ligadas ao mesmo CNPJ. Somos 2.150 colaboradores. Caramba, olha quanta família. Muita gente. Aí tu vê cada pessoa tem 2, 3, 4 pessoas, né? Muita gente. Hoje responsabilidade, né? E começou com seu pai em cima do caminhão. Começou com meu pai, minha mãe, lá no comecinho. Cara, muito legal. Orgulho, cara. A gente, igual eu falei pra você, cara, é muita paixão. Eu tenho uma admiração enorme pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. É um legado. É um legado. Um legado. Vocês movimentam a região, movimentam um pedaço do país, cara. A cidade deve conhecer vocês assim de a gente tá, respeito, né? A gente tá sempre lá. E outra, não seria o que é hoje a Guiz se não fosse o time da Guiz, né? Nós criamos uma mentalidade de união, um ambiente. A Guiz, quando você... Todo amigo meu que vai lá visitar, conhecer, ou empresas parceiras, eles falam pra mim, cara, esse ambiente é diferente, cara. É bom, né? Quando esse ambiente é diferente, né? Porque os colaboradores transmitem a preocupação com a empresa, não com o trabalho dele, não com uma função, com a atividade, né? Com uma função. Transmite a preocupação com a camisa. O entorno. Isso não é normal. Não é normal nas empresas, principalmente no Brasil. É que vocês têm essência, cara. A gente... não adianta só a gente ter essência, a gente tem que ter essência, tem que dar o exemplo, óbvio, mas a construção desse time, cara, demora muito tempo. Muito tempo para ter. Inclusive, hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque hoje nós fizemos a distribuição de lucro da empresa para os colaboradores. Olha! Foi um dia muito especial, Fiquei muito emocionado na reunião semanal com os colaboradores, com o time de líderes hoje na Guiz. A gente fez a distribuição de lucro, foi recorde histórico. Olha, que legal, cara. Mesmo num ano que não é muito propício, nós tivemos uma lucratividade um pouco menor do que o ano anterior. Sim. Mas mesmo assim a gente preferiu dar uma distribuição de lucro ainda maior, percentualmente ainda maior, da questão de lucro para os colaboradores. Por quê? Para incentivar o time, cara. Tá motivado, é o time, né? Que faz isso aí acontecer. É o time. Então, ter colaboradores que vestem a camisa hoje é raro. E eu vou te falar, a gente é conhecido como uma boa empresa de salários, né? A gente paga muito bem salário. Mas a gente está numa região que ela está crescendo muito. Está chegando muita empresa lá na região que, obviamente, para você tirar um colaborador pronto, preparado de uma empresa pujante igual nós, o cara oferece um pouquinho a mais. E chega ao ponto de que os colaboradores não saem da empresa. Caramba, os caras devem ficar doidos, né? Pelo ambiente. Porque não sabe o que espera ir lá, né? E o ambiente é saudável. Criou um ciclo de amizade entre os colaboradores, entre os setores, que geralmente você tem intriga entre os setores, né? Tem setor de crédito e setor comercial. Dentro da empresa, um querendo faturar e o outro... Não, segura. Calma, garantias e tudo mais. Financeiro, contábil, ou seja, normal.
RH Sempre é normal tem. esse ambiente. Só que a gente, ao longo do tempo, de muita reunião, de muito exemplo, Botar uns líderes para se entenderem, né? exato, de muito conceito de liderança modernizado, a gente transformou esse ambiente. Que legal, Óbvio mas que a gente tem os atritos normais, é do dia a dia para crescer, faz parte do processo. mas toda semana todos os líderes estão se conversando, reuniões semanais, Viram alinhamentos amigos aí na semanais, cidade, né? viram amigos, viram colegas. A churrasca na casa do outro chama. Exato. Então, assim, a gente criou hoje um ambiente muito bom na GIS que acaba transformando em resultado, óbvio. Que legal, Que cara. é o time que faz isso, né? 2.150 colaboradores. 2.150 colaboradores. E só crescendo, né? Graças a Deus. E Esse como é que ano a numa gente... cidade às vezes... É pequeno lá, né? Cidade assim. Pequeno. Como é que faz para ter tanta qualidade de profissional às vezes que é mais difícil, né? Vocês trazem gente de outros Então, estados? Como é que funciona? Eu tive muita dificuldade há uns anos atrás porque eu estava contratando muito currículo. Eu não contrato mais currículo. Eu também sou a favor disso. Eu contrato gente, Caráter. caráter, O resto treina. personalidade, o resto eu treino. É isso aí. E outra, como a gente já tem um ambiente legal, eu posso botar o cara mais cru possível. Se ele tiver competência, caráter, os princípios básicos, honestidade, capacidade e querer fazer, o cara entra no ambiente, ele logo se encaixa, porque as pessoas estão do lado, ajudam. Todo mundo diz, né? Que a gente é o meio onde a gente vive, né? É. Então ele vai frutificar. Então eu trazia muita gente fora, contratava o cara lá de fora, tal, executivo, um jurídico, um comercial. Ele me trazia um resultado muito rápido, porém ele acabava por muitas vezes estragando o ambiente. Porque esse cara chegava muito caro, Muito acelerado. desmotivava a galera que estava ali batalhando para tentar entregar o resultado e por uma coisa ou outra não conseguir entregar, talvez até por conta Sim. do ambiente, muitas vezes também por conta do conhecimento, óbvio, que não é só você contratar uma pessoa certa, você tem que saber como treiná-la, né, para ela entregar o resultado. Então, se você for na Guiz hoje, você vai ver uma molecada. É mesmo? Uma molecada. Uma piazada de 30 anos, 35, 40 anos, que é diretor, que é gerente, que é líder. Você olha assim, cara, esse cara não tem, pelo rosto, né, pela fisionomia, não tem capacidade, experiência para tocar o negócio. Mas ele tá lá tocando. Por quê? Por causa do ambiente e Que porque faz crescer, né? a personalidade. O cara chegou, eu contrato gente nova, né? Treino, coloco do meu lado. Isso não só eu falando, mas todos os nossos líderes são assim. Contrata a gente, coloca do lado do líder, treina ele e entrega o resultado. Então eu parti do princípio de contratar pessoas que querem vencer. Que legal, cara. E não contrato mais currículo. Eu também não. Isso é uma coisa que aconteceu já comigo, já que eu contratei, acabou com a equipe toda, o pessoal ficava desmotivado. Aí eu falei assim, cara, eu prefiro às vezes quem quer vencer. Quem vencer aprende, cara. Com certeza. Brasileiro é fogo, né, cara? Brasileiro se vira, irmão. Você vai ver lá gente que era motorista, hoje virou líder. Gente que era balanceiro, hoje é gerente. É normal. Você entrar na Guiz lá hoje, você vai ver uma molecada e tudo de lá. Então os caras... Cara, é uma satisfação. Todo ano, é incrível. Todo ano eu tenho que aumentar a quantidade de vaga de estacionamento para os mesmo? colaboradores. Todo ano. O pessoal tá crescendo, Em né? top. Evoluindo. A galera compra carro, compra moto, todo ano é muito mais moto, muito mais carro de colaborador. Cara, isso me dá uma satisfação quando eu chego na empresa, que eu vejo que ela é montoeira de carro. Tá lotado. Tá igual o Que há parque aqui 10 anos atrás era bicicleta, era motinha e tudo mais. Hoje em dia a galera tudo ficando bem de vida, melhorando a família, melhorando a vida. Então, fazer o que a gente faz hoje é muito gratificante. Agora, fazer o que a gente faz, aonde a gente faz, é mais gratificante ainda. Por que eu te falei que eu quero voltar o mais rápido possível para lá? Eu estou aqui nos Estados Unidos passando um período para a educação dos meus filhos, para eles aprenderem o inglês. Mas eu já coloquei a data de volta para lá, porque lá, naquele lugar, no interior do Maranhão e no interior do Piauí, precisa de gente para fazer a diferença para aquele povo. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente boa e aqui nos Estados Unidos já está pronto. Já tá pronto. Então, eu e minha mulher voltaremos para o interior. Meus filhos hoje já estão falando inglês, já estão com uma base que eu queria que estivesse. Nós voltaremos para o interior para fazer aquele lugar, precisa de pessoas para melhorar aquele lugar. E eu me vejo com
com a experiência que eu tenho, com a visão de mundo que eu tenho, que eu posso ajudar, continuar ajudando, ajudar mais. Porque eu nunca saí de lá também. Eu vou todo mês para lá. Mas eu, de fato, quero... Minhas raízes são de lá e vão voltar para lá. É o legado da família, né, Anderson? Exato. E eu quero que continue esse legado. E teu pai quer que você continue, né? A empresa precisa de mim. Eu preciso da empresa também. E aquela população que está lá... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Eu vejo balsas hoje, próprio Uruçuí, né, que é o interior, que eu ando por lá sempre na minha vida inteira, evoluindo. E o quanto a Guiz faz parte dessa evolução. Então, não tem nada mais satisfatório do que isso. De eu saber que nós estamos, no nosso trabalho, tá ajudando pessoas que realmente precisam ser ajudadas. Igual hoje a participação de lucro, Poxa, que legal. que a gente fez. O pessoal deve ficar feliz da vida, hein? Não, o pessoal tem um vídeo no meu Instagram que eu coloquei no Stories hoje que o pessoal está dando fogos de artifício. É mesmo? Na reunião de hoje, um colaborador falou assim, muita gente aqui da reunião de líderes, óbvio, vai trocar de carro, parará, é legal. Mas tem muita gente na base da Guiz que esse acréscimo de 2, 3 salários vai ser fundamental para a alimentação dele e da família. Quem ganha um salário mínimo. Então, essa é um negócio que a gente para pensar um pouco, né? Que é muito importante você pensar no social e você não precisa pensar só em você, cara. Você não pode pensar só em você. Você tem que estar no lugar onde você consegue ser mais útil para o mundo. Fazer a diferença, né? Você tem que ser útil nesse mundo, cara. Deus não te colocou aqui para você passar. Para ser útil para você, né? Não foi isso que Deus quis para você. Então, minha prioridade, óbvio, sempre, minha família, certo? Não, perdão. Minha prioridade, óbvio, Deus. Depois vem minha família e depois o meu trabalho. Deus, eu tô com ele sempre. Eu escuto Deus, falo com Deus todos os dias. Minha família, eu me dedico full time. Então, eu faço de tudo para eles, por eles. E em seguida vem, cara, meu trabalho. Então, eu acho que o meu papel com minha família aqui nos Estados Unidos está se encerrando, está próximo de se encerrar. Ano que vem eu já vou voltar para o Brasil com a minha família. De vez? De vez. Isso é inédito, não falei para basicamente você ninguém fica aqui. aqui. Quanto tempo tu fica? Como é a tua rotina aqui? Então, depende da época do ano, né? Tem época do ano que precisa de mais eu estar lá, né? Então, eu fico 30 dias lá, fico 20, 30 dias aqui, 40 dias lá, 30, 40 dias aqui. Tá nessa batida? Tô nessa batida tem 2 anos. 6 meses aqui. Tem 2 anos e meio. Mas ano que vem a gente vai. E a família fica lá. aqui, 100%. A família fica aqui por As conta dos esposas e as estudos, crianças. né? Por conta dos estudos. Aí eles já estão acabando. Minha filha vai encerrar agora esse ano que vem, em julho, né? Encerra o ensino médio para ir para high school. Então é o período que a gente vai voltar para o Brasil. De vez, de vez. Não, de vez não, porque eu até falo que eu me sinto americano quando eu tô aqui, cara. Porque você é americano? Eu até pareço americano. Eu chego nos lugares, a pessoa fala inglês comigo, pensando que eu sou americano. Mas... Sorry. Mas assim, eu gosto daqui, fiz boas amizades aqui, eu aprendi muita coisa aqui. Eu conheci grandes pessoas aqui que me ajudaram, né? A abrir mentalidade, obviamente, a entender de outros setores também que Sim, eu acaba preciso ajudando, entender. né? Porque Óbvio. nem é só o que a gente tá... Outros mecanismos ajudam a gente a ter ideias, né? Verdade. Tive a oportunidade de fazer vários investimentos aqui. Eu não fiz nenhum, por quê? Porque eu não queria tirar o meu foco do Brasil. Se apertou qualquer coisa, eu precisar ir amanhã, eu não podia estar preso com nada aqui. Então, eu não fiz nenhum investimento aqui. Quando eu estou aqui, 100% do meu tempo é voltado para as empresas do Brasil. Sim. É somente por isso. Eu tive a oportunidade de fazer parceria, de abrir negócios aqui. Tenho até hoje. Mas como eu sabia que era um período e que esse período seria encerrado e eu teria que voltar para lá justamente para poder fazer a diferença onde realmente precisa, eu preferi não fazer investimentos aqui. Mas, agora, voltando para o Brasil, a gente vai dar um novo up na nossa empresa. Vai, né? Vai ter que mexer tudo lá, né? A gente está com alguns projetos já em andamento e alguns projetos para ser implantado e eu vou estar lá acompanhando Ajudando a de perto, liderar isso aí, né? ajudando a liderar isso aí. Aí vai ficar vindo de vez em quando, só nas férias, né? Eu vou ficar vindo aqui nas férias com toda certeza, né? né? Porque você já tem um gostinho daqui, né, Anderson? Tenho. É porque aqui, cara, é um país que todo mundo respeita o próximo, sabe? Essa cultura americana, e eu levo isso pro meu time.
Eu chego, primeira coisa que eu faço quando eu chego lá, eu faço uma reunião com o meu time e sempre levo algumas coisas, vivências e algumas palavras de que eu vejo aqui. Porque eu quero que o meu time também, através do exemplo, comece a mudar o ambiente, não só dentro da empresa, mas o ambiente de dentro da casa dele, o ambiente da rua dele, o ambiente do bairro dele, o ambiente da cidade dele. Tudo isso é exemplo que vai arrastando. Verdade. A última vez que eu cheguei lá agora, no mês passado que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, assim, fiz uma reunião com todo mundo, falei, pessoal, a gente tem que fazer mais do que aquilo que a gente tá na empresa para fazer. Não importa se o lixo que tá ali no chão não foi você que jogou. O lixo não é para estar ali. Aí dei até um exemplo dos parques da Disney, que recebem milhões de pessoas por dia e, óbvio, não tem milhões de funcionários. Tem milhares. Mas se imagina aquele tanto de gente, se fosse para cuidar de todo mundo, não daria conta. Se cada um jogar uma bolinha de papel, ferrou. Ferrou. Então, ou seja, não é só faxineiro que existe lá. Por que o ambiente está sempre limpo? Porque, primeiro, as pessoas têm a cultura de não sujar. E segundo, quem viu uma sujeira, vai lá e junta. Eu já vi várias pessoas aqui que nem funcionário era, que juntaram o papel do estabelecimento, do ambiente, e jogou no lixo. Ou seja, não é só... É cultural, né? É cultural. A pessoa deve doer ver aquilo, né? Mas por que essa cultura não se implanta no Brasil? Qual é o segredo? E quando as pessoas falam assim, não, mas é porque lá é cultura. E eu falo assim, não é isso. Sabe por que não é isso? O cara pode ser o cara mais irresponsável no trânsito no Brasil. Pode ser aquele cara que fura sinal, que não para, enfim, que estaciona errado. Se ele pisou o pé aqui, ele automaticamente anda certo. Verdade. Por quê? Ele sabe o que é certo e o que não é certo. Por que ele não faz aqui? Ele faz aqui e não faz lá. Então não é questão de cultura. É questão de dever. É verdade. A pessoa não quer fazer. Porque ela sabe o que tem que ser feito. Então quando eu volto para lá, que eu fico implantando isso no meu time, pessoal, você tem que ser assim. Você tem que se espelhar em quem deu certo. Então essa mudança de cultura que acontece na empresa, ela vai se espalhando. A gente vê outras empresas copiando, né, ou adaptando ideias que a gente coloca lá. E eu, obviamente, copio e adapto várias ideias que eu vejo lá em outras empresas e aqui também, porque é assim que tem que ser, né? Melhoria constante. Ninguém pode dizer que eu cria, né? Tudo se copia. Exato. E melhora. A gente não pode ser prepotente e falar assim, eu fiz, eu inventei. Não, eu tirei uma ideia, melhorei, adaptei e... Eu peguei aquilo, para meu time não funcionava 100%, mas 80% disso eu incrementei mais 20% do meu... Exato. Do que seria necessário. Então, eu fico satisfeito quando eu vejo isso acontecer. Até hoje eu recebi um vídeo de um grande amigo e cliente meu. Ele mostrou um vídeo de uma técnica que basicamente, com toda a humildade do mundo, eu não vi ninguém fazendo até então. Até o pessoal da própria empresa que fabrica me disse isso. Usaram eu de exemplo para uma reportagem mundial. Poxa. Que era usar uma ferramenta de trabalho que a gente tem, um helicóptero, para fazer atendimentos de pós-venda nas fazendas dos clientes. E eu vi uma outra empresa hoje, nós fizemos isso já um ano e pouco atrás, uma outra empresa adquiriu um helicóptero e está fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu fico muito satisfeito de que a gente cria uma ideia, ou a gente melhora, adapta uma ideia, e essa ideia ela é copiada. Claro. Então, essa questão cultural americana, que a gente falou tudo isso através do ambiente americano, que eu falei que eu nunca vou deixar de estar o pezinho aqui, por conta desse ambiente, por conta dessa cultura. Essa visão cultural, essa melhoria cultural, ela precisa entrar no Brasil o mais rápido possível. Pro bem do país. Pro bem do brasileiro. Uma outra coisa que a gente vê aqui na América, a liberdade que o cara tem de ter alguma coisa. E de ir e vir, né? De ir e vir. Quem tem, por exemplo, um carro legal aqui, ele é bem visto. Quem tem um carro legal no Brasil, ele é alvo. Não alvo de criminosos somente, mas ele é alvo da própria sociedade. Que a primeira coisa, quando o cara se dá bem na América, quem está em torno dele fala assim, cara, que legal, como você fez para chegar aí, que eu quero ir junto. Como é que tu fez para estar assim, né? Não é isso? O brasileiro, quando se dá bem, o que acontece? Que jeito tá mexendo com coisa errada. É alguém que está por trás, é testa de ferro. Ele acaba se afastando desse cara que se deu bem. O próprio cara, para se proteger, afasta de todo mundo que estava ao seu lado.
e ele acaba se isolando e continuando crescendo, e quem tá para trás fica para trás e acabou. Isso que tu fala é verdade. Aqui não. Quem cresce atrai mais pessoas e cresce junto. E o brasileiro, por imaturidade, ou talvez seja a palavra inveja, ele não aproveita isso. Por quê? Porque o cara que se dá bem, ele se isola, porque todo mundo que ficou para trás, ele tende a querer derrubá-lo, né, a visão, e de fato é. Ele não quer que eu tenha sucesso. E de fato é. Aqui eu já cansei de ver gente que tá prosperando e chamando a galera. Cara, vem comigo, Vambora, bora, fiz isso, bora, eu te ajudo. Faça a mentoria. Nós da Gui, só para tu ter uma ideia, isso já vem do meu pai. Nós sempre fomos uma empresa de livro aberto, portas abertas. A gente nunca escondeu. Quem já sentou numa mesa comigo, sentou na mesa com meu pai, cara, a gente fala tudo que a gente sabe, tudo que a gente demorou para aprender, tudo que a gente apanhou para saber. Então, assim, e as pessoas geralmente não fazem isso, né? Não vou contar meu segredo. Geralmente elas falam, não vou contar meu segredo. Ou, muitas das vezes, a pessoa conta da forma errada para ver o outro se dar mal. Tem muito isso. Isso é verdade, né? Tem muito isso. Por que, Anderson, que você demorou tanto, apanhou, tomou prejuízo e você aprendeu e você fala? Cara, eu vou ser bem sincero para você. Eu não presto conta. Eu tive um momento da minha vida que eu comecei a entender para quem que eu devo prestar conta, para saber o que eu devo fazer ou não fazer. E eu decidi não prestar mais conta para pessoas. Eu presto conta sempre para Deus. Então, assim, por que eu faço isso? Por que minha vida é um livro aberto? Por que às vezes eu falo coisas que eu deveria não falar naquele momento ou esperar um pouco mais, né? Livro aberto. Claro, certo. Porque Deus falou para mim que não se deve guardar segredo. Apesar de que eu falar algo agora que possa me prejudicar por alguma maldade de alguém, lá na frente eu sei que eu vou ser recompensado. É verdade. Então eu não tenho isso. Isso aí que tu falou é um fundamento. Eu não tenho essa preocupação de ser um cara de livro aberto. Você tá plantando bem. Eu estou plantando bem. Se a pessoa vai fazer o mal com aquilo, é ela que vai colher o mal. Exato. Não tem aquela preocupação, não posso ter isso na internet porque vai te prejudicar. Cara, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Pode até ser que alguém vai usar pro mal e me prejudicar. Ok. Vai ser passageiro, porque eu sei que aquilo não é para fazer mal para ninguém. É muito pelo contrário. Assim, eu acho maneiro, muito legal o teu perfil, que você fala de muita coisa assim de forma simples, cara. E muito legal, sabe? Tem verdade. É muito legal, cara. Por isso que eu falo, pessoal, segue lá o Antes, porque realmente é genuíno. Tu não vê você mostrando, fazendo nada por eu tenho, eu sou, eu faço. Não, tu tá mostrando uma curiosidade. Sim. E são curiosidades, cara. Pra você é normal. Eu tô te dando feedback também. Pra você é normal. É uma coisa simples. Mas pra quem não vive aquilo, cara, fala assim, que é isso? É assim que funciona? Pra quem tá com a mente ligada. E assim que funciona, poxa, que legal. Cultura, cara. Isso é ensinamento. Um absurdo, né? Um canhão de informação. Que pra você às vezes é bobeira. É o dia a dia, né? Eu vejo... Natural. Teve um que você botou lá, eu acho que um quadro lá com um caminhão, né? Aquele caminhão foi o que o meu pai morou um ano. Olha só a história que tu já me contou. Eu gravei aquilo. Foi um caminhão, uma pintura, passou. Esse aqui é do... Tu falou alguma coisa, não prestei atenção. Aí tu já tá contando a história. Eu falei, caramba, agora sempre que eu ver aquele caminhão lá, eu vou lembrar dessa história. E vou dar mais valor. Eu falei assim, caramba, cara, esse tem história. E tá marcado ali, né, antes? Com certeza. Que nem eu te falei uma vez que tu falou que tu foi num caminho lá e tu ia com teu pai numa pedreira lá, eu acho. Que era difícil quebrar. Que era ele que fez a estrada, sim, né? Alguma sim. coisa assim que tu levou teu filho lá que tem acho que uma santa? Uma santa lá, alguma coisa assim. Você mostrou seu filho, tu contou a história do teu pai. Isso é legado, cara. São memórias, teu filho nunca vai esquecer aquilo. E vai falar, pô, meu avô aqui, aí o outro vai falar, meu bisavô veio aqui. Construiu uma estrada que ajudou a comunidade. Que... Daqui a pouco tá tudo asfaltado, o cara fala assim, pô, mas antigamente era terra, era pedra, não sei o quê. As coisas vão evoluindo, né? E assim, se tu tá falando de voltar às origens para dar o melhor, é importantíssimo, cara. Tu levar teus filhos hoje para ajudar a mudar a região, porque você tá fazendo a tua parte, né? Com certeza. Isso é muito bonito, cara. E a Guiz, qual a projeção da Guiz para os próximos 5 anos aí? Qual a ideia? Então, a gente vem
melhorando, né, e crescendo aonde a gente está atuando, que é na produção de grãos, na importação e comercialização de fertilizantes, Sim. na parte de vendas de maquinário, pivô, silos também, que é a parte de armazenamento das commodities, né, dos grãos. A nossa própria logística, nós temos uma quantidade grande, significativa de caminhões, né? Temos 400 caminhões que fazem todo esse transbordo, né? Tanto da nossa produção, quanto para os nossos clientes. A gente atua bastante forte nisso aí. Nós temos hoje uma empresa muito bem estruturada nessa questão comercial e de produção. A nossa ideia hoje é continuar crescendo nessas vertentes. Então, a gente está colocando agora os pés lá no Pará também, com uma unidade local. Então, a gente vai fazer algumas expansões estratégicas, mas dentro do nosso escopo de negócios atual. Então, a gente vai evoluir, vai continuar crescendo dentro daquilo que a Guiz já é boa, já atua bem. Dando melhor qualidade, até ensinando os clientes, né? Exato. Dando uma logística e tal. A gente investe muito em tecnologia, né? E muito em pós-venda. Porque, como eu falei, a agricultura é muito dinâmica. Então, não adianta nada eu vender uma coletadeira de 3 milhões de reais e eu não ter vários técnicos qualificados para quando essa coletadeira tiver qualquer pane, porque é um equipamento, né, que vai dar pane, óbvio, eu tenho técnicos que vão lá e colocam essa máquina em disponibilidade de uso imediatamente. Então, isso volta lá naquele negócio do time, né? Então, a gente tem que ter um time, né, muito bom. Muito, muito bom. Então, hoje o nosso diferencial hoje lá na nossa região é o pós-venda. Nós temos um pós-venda hoje realmente de qualidade, fantástico. Os caras ganham muito bem para isso, né? E são muito bem treinados. E tem uma dificuldade logística no Brasil de treinamento que eu tenho que mandar um cara lá do interior do Piauí lá para Curitiba para fazer treinamento. Um mecânico. Então, isso é caríssimo, né? Passagem aérea é caro, o cara fica uma semana sem faturar porque ele está lá em treinamento e tudo mais. Então, cada treinamento hoje custa para nós entre 5 a 10 mil, dependendo da época, por mecânico. E cada mecânico faz 2 ou 3 treinamentos por ano. E só de mecânico nós temos 60. Então, são contas gigantescas que isso vai refletir num pós-venda de qualidade. Então, às vezes até a gente é injustiçado, né? Porque a gente concorre com outros concorrentes que não têm esse investimento por trás na parte de pós-venda. Aí vende uma máquina, teoricamente, do mesmo tamanho, mesma classe, que chama, por um pouco mais barato. Beleza, o cliente vai lá, opta por comprar mais barata a máquina, só que na hora do vamos ver, na hora do pós-venda, o cara não tem um mecânico. E tudo isso custa muito caro. Mas, graças a Deus, hoje o agricultor, ele perdeu um pouco daquela vaidade de marca, sabe? Minha família sempre comprou marca tal, eu vou continuar comprando. Não. Tem regiões que a marca tal, ela é melhor, e tem marcas tal que é melhor em outra região. Por quê? Por causa do pós-venda. Não é a marca. Do rápido conserto, rápida manutenção. Exato. Disponibilidade do produto, né? De fato é isso. Hoje, quando a gente vai vender um produto, a gente vende a disponibilidade para ele. É a mesma coisa que comprar um carro elétrico e não ter lugar para abastecer o carro. É bonito ter um carro elétrico? É ótimo, mas tem para abastecer? Não tem, então não serve para mim. Você falar que tem uma máquina mais cara ou mais barata só para dizer que tem e ela não te entregar o resultado, não faz sentido. Você casar com ela ali e ela não funcionar depois, ficar mó tempão parada. Esse agricultor de tendências, de moda, né, digamos assim, ele está sumindo no mercado. Hoje o agricultor está fazendo custo, conta. Eficiência. Né? Então, se a máquina, se a entrega da máquina, né, se ela vai te entregar tudo aquilo que está prometendo, se a empresa tem o aporte de pós-venda, beleza, eu pago um pouco mais, mas eu entendo que eles gastaram. Eu até faço questão dos nossos clientes para ele visitar uma das nossas unidades e entrar no estoque de peça nosso, para saber o quanto tem investido em peça lá. Que se a máquina quebrar, não precisa ficar 4, 5 dias para vir da fábrica. Pois é. Que não tem 4, 5 dias, tem 4, 5 horas para botar a máquina para rodar. É por isso que a gente tem um helicóptero lá, que se precisar, pega o mecânico e a peça, bota no helicóptero e vai lá e atende o cara. Cara, isso é velocidade. Isso é velocidade. O cara vai pensar em outro, não? É isso aí. Então, hoje o agricultor já está vendo muito mais isso aí do que qualquer outra coisa. É eficiência no contexto geral do negócio, não só na marca. Em tudo, né? É o pós-venda, o atendimento de venda. Exato. É você ajudar no acompanhamento.
Às vezes até tecnologia, porque às vezes o cara tem um equipamento que ela pode dar hoje, que nem computador, né? Que tem N funções, a pessoa só usa 2. E tem muito mais capacidade de uso, né? Isso é treinamento, né? Isso é treinamento. Esses treinamentos, por exemplo, quando ele faz no Curitiba, vocês não podem ter isso lá direto não com vocês, já que vocês têm bastante efetivo? Existem treinamentos que a fábrica exige que vá cada técnico para serem especialistas, e existem outros que a gente manda um técnico líder, que ele vai, faz o curso, e ele volta e dá o curso para os nossos técnicos, né? E multiplica. E tem alguns outros treinamentos que a gente consegue dar para o próprio cliente e para o time do cliente. Porque não compensa eu tirar um técnico que está atendendo uma máquina que está com um problema sério e levar ele para um cliente para trocar um fusível ou para engatar um cabo. Então, apesar de que eu faturaria esse KM, faturaria o serviço, mas para mim não faz sentido. Te dá mais trabalho, né? Me dá mais trabalho e dá uma insatisfação para o próprio cliente. Porque a máquina deixou de ser disponível por um problema besta. Então, um problema simples. Então, é muito mais fácil eu treinar o time do próprio cliente para resolver esses problemas mais simples e eu ter os meus técnicos para resolver, de fato, problemas mais graves. Então, até isso a gente já faz. Você deixa mais segurança pro cara, né? Mostrando a tua credibilidade e transparência. Claro, porque eu não quero faturar. Eu quero que a máquina dele entregue a hora que ele comprou para ela entregar. Disponibilidade dela. Então, a gente faz muito isso. Treinamento na própria localidade, no próprio cliente, para ter isso na mão dele. E tem uma outra coisa agora que a tecnologia vindo, né? Inteligência artificial e tudo mais, a conectividade no campo também, que hoje em dia as máquinas elas estão se comunicando com a revenda sem ter interferência do cliente. Então a máquina já me fala se está perto de trocar o óleo, se está perto de trocar o filtro, se tem algum problema que tudo pode ser né? de atualização, tudo online. Que legal, cara. Então hoje nas nossas unidades tem um centro de comando, que é tipo aqui o teu podcast cheio de tela, que tem lá os caras que ficam lá, os caras que ficam olhando as máquinas nos clientes e entendendo. Às vezes chega um mecânico na fazenda do cara, eu vim trocar o óleo da tua máquina. Não, eu não pedi nada, não, mas a tua máquina já está acusando, a gente já veio aqui, já aproveitou que não está chovendo, a gente já faz tudo para quando chover tá pronta. O cara olha assim, pô, que legal. Eu nem me preocupo com a minha máquina, eles já se preocupam. Exato. Olha isso, cara. Esse é um pós-venda absurdo, hein? Exato. Hoje a gente já consegue entregar isso para o cliente graças à nossa eficiência do time e também à tecnologia que está embarcada nos equipamentos hoje. O bom é que vocês sempre estão buscando a melhora contínua, né? Tem que ser, né? A concorrência está no pé. Ou a gente gera tendência ou segue uma tendência. Então a gente prefere sempre estar na frente e a concorrência ainda atrás. No rastro dele, vocês estão criando um rastro. Ou você cria ou você copia. Então né? vamos criando o rastro. Copia e melhora, né? Às vezes tem coisa que você aprende com o concorrente, né? Com toda certeza. O concorrente para nós evolução, né? É um incentivo, cara. Eu nunca vi a concorrência como algo ruim. Não, pô. Eu sempre vi a concorrência como algo bom. É igual tu vê o Messi, Cristiano Ronaldo aí. Era uma concorrência bonita. Sim, a Coca e a Pepsi. Para que melhor exemplo, né? McDonald's, Burger King. Exato. Vai fazer o quê? Tem mercado para todo mundo. Exato. E agrada a todo mundo. Porque tem um cara que tem um gosto disso, outro da outra. Às vezes o teu perfil vai agradar mais aquele tipo de cliente. O outro agrada o outro. E é bom que todo mundo se agrade. E a concorrência, ela, óbvio, tem que ser uma concorrência leal e saudável, né? Ela é boa para mim, ela é boa para o meu concorrente, mas ela é melhor ainda para o consumidor. Hoje vocês estão exportando assim para quantos países já? Grãos, basicamente Europa e China. Europa e China. A China os grandes consumidores, muito, né? Consome muito grão, muita soja. Milho a gente também faz exportação, mas o milho, o mercado interno consome bastante. Tem muita granja que se alimentam com os grãos produzidos ali por nós, né? Que a gente até prefere que seja assim, dessa forma. Se nós tivéssemos um mercado forte, interno no Brasil, eu não exportaria nada, para ser bem sincero. Eu preferia que o meu produto ficasse todo para o consumo do Brasil. Que é rotatividade, né? Tu vende, ele consome, o outro vende, também a economia gira aqui dentro. Exato. Aquece. Mas ainda não temos esse mercado pujante. Então precisa de agroindústria que está chegando, precisa de incentivos do governo para que novas empresas venham e que tragam mais recursos. Por exemplo, a parte de importação, a gente importa 90% da nossa matéria-prima de fertilizante de fora. O Brasil poderia ser um grande produtor de fertilizante. Por que não faz isso? Falta incentivo. Porque é uma questão até de segurança realmente, porque se vocês importam tanto, uma coisa que é básica para a produção. E o Brasil é riquíssimo em
minerais para fazer os macros e micronutrientes. Só que tem muitas leis, né? Tem questões ambientais ainda que tem que ser muito bem discutida. Nós vamos ter essa burocracia até o ponto de que o planeta vai fazer assim, pelo amor de Deus, produz mais alimento. Aí vai abrir mais. Aí vai abrir mais. Por que a Europa hoje fica julgando o Brasil, né? Por questão de desmatamento. Poxa, eles desmataram tudo que tinha lá, não tem mais floresta. Não tem mais o que fazer. E aí eles olham para nós não preocupado com a floresta, é preocupado com o nosso potencial de concorrer com eles. Se a gente fizer o que eles fizeram, a gente engole eles pela nossa eficiência, pelo nosso método de trabalho, pela nossa geografia, pelo nosso solo, pela nossa tecnologia. O clima, né? O clima. A gente engole os caras. O americano também tem essa preocupação. Tem. Se a gente fizer no Brasil hoje o que a América fez aqui no passado, na questão de agricultura, e o que a Europa fez também, a gente engole os dois. Porque a gente tem muito mais potencial que eles. Eles querem travar, né? Óbvio. Porque assim, a gente tem a questão que não tem neve, não tem tsunami, furacão, terremoto. Não tem nada disso. Exato. E cada região do Brasil é propícia a um tipo de alimento, né? Por exemplo, no sul, acho que é mais uva, né? Tem algumas que são adaptadas mais ao frio. Na região centro-oeste tem muito forte a pecuária, né? Sim. A pecuária. No nordeste eu já não sei qual muito é, porque é muito calor também, muito forte. A Amazônia é um pulmão do mundo, a questão da floresta. Olha como o Brasil é rico, cercado de mar, de belezas naturais, rios para tudo quanto é lado. E não usa isso de uma forma tão produtiva como poderia, né? Ser a máquina de... Era para ser a melhor parte do mundo, cara. O melhor e o mais rico, tenho certeza disso. Sim. Se políticas, né, e a parte que tem que ser feita ali por trás, se fizesse certinho, como é feito aqui nos Estados Unidos, com certeza ela seria. O Brasil é muito bonito, cara. É. O Brasil é riquíssimo de tudo, cara. Tem ouro pra caramba, tem minério, produz minério de ferro aí pro mundo inteiro, né? E o clima, né, cara? Pô, a América fica congelada aqui a maior parte do tempo. Se quiser usar energia eólica, fortíssimo. Exato. Solar, então. Solar, tem hidrelétrica. Olha o Brasil tem muita coisa que a gente não para agradecer a Deus o que tem, mas o ser humano lá também sacaneia com força, né? É muito que nem você falou, muito problema jurídico, muito ego. Se eu vou me dar bem com isso, não é por tudo, é por mim. O pessoal passa e fala assim, não, vou fazer um por todos. Para crescer, eu acho que o Brasil estaria em outro nível, né, cara? O brasileiro, ele tem muito medo de empreender por conta dessas questões trabalhistas, né, por questões jurídicas. É uma insegurança que trava a gente, sabe? Trava o brasileiro. Eu vejo por aqui. Aqui o cara abre empresa, contrata quem ele quiser, deu resultado, não deu, vai para outra empresa, demite, contrata e tá tudo bem. Lá você contrata, faz tudo certinho e ainda pode se incomodar muito porque vai encontrar várias brechas de lei em cima de outra lei, e com brecha de outra... A carga tributária, cara. A carga tributária é um absurdo. É tipo assim, eu falo muito nos podcasts que o brasileiro empresário é o He-Man, mano. É um gladiador. Porque para ele enfrentar aquilo tudo que ele tem que enfrentar todo dia, para dar lucro, para poder escoar para o governo primeiro, funcionário, e no final de tudo, o empreendedor ter lucro. Pô, pensa tudo, tu tá lá na frente. Para você lucro, para ter lucro, dinheiro no teu bolso. Quanta coisa tu tem que pagar? Não é não? Puxa aí assim o fio. O que eu tenho que pagar antes de ter o dinheiro para mim? Às vezes o dinheiro não chega aqui em cima. O dinheiro para aqui, empréstimo, aí banco ganha, todo mundo ganha. É difícil, cara. Mas eu acho que a maior dificuldade nossa não é nem a questão tributária. A questão, primeiro, óbvio, é caríssimo o tributo e a gente não vê retorno. Ok, aqui também é caro, só que aqui você vê retorno. O maior problema nosso é que a gente perde muito tempo e dinheiro para se proteger de problemas que aqui não tem. A parte insegurança de infraestrutura, de fato, de crimes, né, de bandidos e tudo mais. Lá a gente gasta uma fortuna com câmeras, com segurança nas fazendas por conta de roubo, de assalto a defensivos. Só a equipe de segurança da empresa tem quase 100 colaboradores. Caramba!
Se eu tivesse a mesma empresa aqui nos Estados Unidos, eu não teria nenhum desses 100. Só um vigília, Aliás, só para abrir a porta lá, alguma coisa ou outra. aliás, eu teria esses 100 colaboradores, mas fazendo outras coisas. Eu não estaria com 100 colaboradores para me proteger. Só de defesa, né? Me proteger de roubo de carga, de roubo de pneu, de assalto em fazenda. Entendeu? Como é que pode, gente? Então, assim, a gente passa muito tempo, perde muito tempo e gasta muito dinheiro se preocupando com coisas que não são para produção. Essa é uma realidade do Brasil, do brasileiro, que quando você chega num lugar igual aqui, você fica espantado. Caramba! Então quer dizer que o meu tempo trabalhando vai ser só pensando em como eu vou produzir mais, como eu vou melhorar meu produto para o meu cliente? Ah, não, porque lá no Brasil, cara, se eu for fazer as contas aqui, do meu dia eu passo 2 horas só falando sobre problema de desvio, eu passo 2 horas só falando sobre um sistema de segurança contra tudo e contra todos, até às vezes contra internamente, contra problemas jurídicos, enfim. Então você acaba não tendo tempo eficiente para você fazer produção, para você produzir, melhorar o teu produto. De estar pensando na frente, né? Tu tem que primeiro se defender. Exato. Para depois você pensar em andar, né? Eu trabalho com um monte de escudo assim, ó. E, cara, tem que atacar também, né? O escudo pesa, cara. Entendeu? Aqui os caras vão trabalhar, né? Metaforicamente falando, com a arma. Lá não, nós temos que trabalhar assim, ó, se protegendo de tudo. Tu deu uma metáfora muito boa nisso aí. Então, cara, é difícil você transpor... Tu deu uma metáfora muito boa em relação a isso, porque é o que acontece hoje, né, Anderson? De fato. É o meu dia a dia, cara. É o meu dia a dia. Se eu tivesse todo o recurso e o tempo que eu me dedico para esses problemas, se me dedicar só em produto, cara, eu entregaria, com certeza, o Brasil entregaria um produto muito melhor lá para fora. Isso que tu falou é verdade. Tu falou a verdade. Mas assim, espero que tu tenha otimismo com o Brasil. Com certeza. Tem. O que você vê, é o que você vê no meio que você convive lá com os empresários. Eles têm esperança, eles têm projeções de melhora, de muitas coisas. Cara, eu acredito demais no Brasil. Porque o Brasil é muito rico. Porque assim, se vocês não acreditarem, ferrou. Não, a gente não só acredita, como a gente vai fazer a diferença no Brasil. A gente precisa acreditar no Brasil. E assim, se não for por bem, vai ser pelo tempo. Vai chegar um momento que fala assim, galera, ou a gente se conserta, ou a gente segue exemplos que funcionaram, ou então a gente vai acabar indo para a sarjeta. Sim. Todo mundo. Né? Temos um exemplo muito bom, a Argentina, que está do nosso lado lá. Verdade. Olha onde é que a Argentina estava. E onde está agora. Olha onde é que ela está. Tá ruim, mas tá muito melhor do que tava. Tá ruim, mas o cara já tá vendo a luz no fim do túnel. Tu vê, a inflação diminuiu pra caramba. Então, nós estávamos um tempo desse falando, pelo amor de Deus, ninguém quer mais nem visitar a Argentina. Agora nós já tem gente falando assim, como é que faz para se mudar pra Argentina? É verdade. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem fundo de verdade. O cara melhorou muito. Tu viu que no início recebeu muita crítica, tudo, mas o cara tá fazendo o melhor pro país. Tá até hoje recebendo crítica, tá sendo massacrado. O bom é que ele fala pouco. Diferente do nosso antigo presidente. Então ele fala pouco e tá fazendo. Não precisa de mídia, tá fazendo. Tu viu que ele quer fazer um concurso público interno, uma prova. Oh, perfeito! Que coisa maravilhosa, porque botaram um montão de funcionários fantasma lá que sem capacidade de fazer a função. Perfeito. Como é que funciona um país assim, cara? Se você não é capaz de fazer o que foi chamado para fazer. Ele quer meter a prova lá. Mas tá certo ele. E vai demitir quem não passar. Tá certo ele. Tem que trabalhar, o poder público tem que pensar como uma empresa. Não adianta, tem que ser assim. Tem que ser menos Estado e mais povo. Tem que dar liberdade pro povo, inclusive liberdade financeira. Por que eu falo que o Brasil, e principalmente a minha região, precisa de muita gente boa, muita gente que pensa bem, que pensa em evoluir. Só para tu ter uma ideia. No Maranhão, tem mais pessoas dentro do benefício Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. É mesmo? É assustador. Como que vai dar certo? Não sou contra o Bolsa Família. Eu acho o Bolsa Família extremamente necessário e essencial. Porém, eu acredito que o Bolsa Família deveria ter algumas regras que fizesse com que, primeiro, pagasse mais para quem precisa, ou seja, o Bolsa Família teria que ser bem maior do que é hoje, só que desse por um período menor e que esse período seja um período de adaptação da família que recebe para essa família prosperar e não depender do Bolsa Família. Sim. Ou seja, você cria uma regra, um começo, meio e fim, onde aquela família
Primeiro, você analisa, você pode dar um curso de Senai, profissionalizante, né? para alguém da família, para que aquela pessoa consiga empreender ou se adequar ao mercado de trabalho e acaba ganhando muito mais do que o próprio ganha. Bolsa Família. Então, É como se fosse só uma ajuda temporária, né? Exato. Teria que ser maior e teria que ser uma ajuda temporária para escalar essa família para ter a prosperidade. Porque do jeito que tá, é pouco para a família se sustentar e não tem nenhum tipo de mecanismo para que essa família saia daquela parada, né, daquele benefício e evolua na vida. Então, eu não sou contra o Bolsa Família. Agora, do jeito que tá, não vai funcionar, vão ser, infelizmente, sempre escravos do Bolsa Família, porque é um benefício muito pequeno, não dá para se sustentar. A pessoa prefere ganhar pouco para não ter que fazer nada. Exato. Medo de perder isso. Mas é porque ficou cômodo, né? Porque a pessoa tem capacidade, só que ela ficou acomodada. Se você cria um incentivo para que ela consiga enxergar que ela pode evoluir na vida e ficar muito mais, né? Melhorar de vida. Escassez, né, cara? O medo da escassez. Né? Exato. Então, eu não, igual eu falei, precisamos ter novos tipos de visão. Para isso precisamos falar de política de novo, precisa de pessoas boas entrar na política. Eu não gosto de política. Já fui convidado, mas eu não pretendo. Pô, na tua região, para tu ser um candidato a alguma coisa, tu ganha fácil, né? Não, mas então, se fosse, né? Eu sou muito, eu acho que eu consigo ser muito mais produtivo para a sociedade, inclusive, estando onde eu estou, evoluindo meus negócios, a minha empresa, que acaba ajudando tudo e todos, do que eu entrando na política. Qual a população lá de Balsas hoje lá? 100 mil habitantes, 100 mil? Pouquinho. Conhecido por todo mundo lá, você já, hein? Eu me criei lá, né? Eu nasci numa cidade vizinha, né? Mas eu me criei lá. E como é que foi o escoamento assim, da produção de vocês lá? Vai para os rios, portos? Como é que funciona muito lá, assim? Tu tá muito acostumado aqui na América, né? Lá é caminhão. Não, caminhão jogado para onde? Então, aqui tem portos, tem balsa, tem rio navegável, tem tudo. Mas lá, infelizmente, essa foi boa. Nós temos uma infraestrutura muito precária no Brasil, né? Até assim as estradas são ruins? As estradas são ruins, tem poucas estradas, elas são congestionadas. Não é asfaltada ou não? A maioria, para as rurais, né, não são de chão. E onde sobe para o porto, essa sim é asfaltada. Mas vocês andam muito a distância tipo da fazenda? Assim, 800, 900 quilômetros. De terra? Não, parte é terra e a maioria é asfalto. Mas é asfalto com pista de mão única, né? Um asfalto perigoso, onde tem caminhão. Manutenção quando vai ter, nunca tem. Exato. Onde tem caminhão também tem carro pequeno, é pista de mão única, tem muita serra. Então, acaba sendo bem diferente. Uma viagem bem mais demorada, né? Acaba sendo bem diferente das highways aqui. Perigosa. Mas o pior de tudo é essa ineficiência logística que acaba transformando num preço do alimento mais caro na gôndola do supermercado. Enfim. Então, assim, hoje, no Brasil como um todo, basicamente é tudo rodoviário, tudo em cima de caminhões. Ferroviário era boa, né, cara? Porque jogasse tudo para os litorais, portos, tudo. Exato. O Brasil é muito longe, na região central, assim, né? Subindo. É muito longe do litoral, né? Eu tô no Maranhão. E da onde eu estou pro litoral é 800 quilômetros. Então, olha o tamanho do Maranhão. É muita coisa. É gigante. É muita coisa. Tipo assim, vocês lá tem o aeroporto de São Luís. Uhum. É pra você ir lá quanto tempo lá? Você fala de Balsas a São Luís? De carro, 800 quilômetros. De carro? Tu encara isso aí? Já fiz muito. Eu vou de carro, vou de ônibus. Quando você volta agora pra casa? Agora, assim, ó, eu sou um cara muito adaptável. Eu não tenho frescura com nada, sou um cara muito simples. Há um mês atrás, eu subi de Balsas para São Luís no ônibus, numa lotação normal. Peguei um leite e fui. Eu não tenho firula, né? Não tenho frescura com nada. E eu acho que pro mundo de hoje, a gente tem que ser mais adaptável possível. Você não pode ter muito... Eu faço assim, eu faço assado. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que chegar, tem que resolver, tem que fazer e vambora. Exato. Então, quando o avião tá lá disponível e tem necessidade, eu vou no avião. Quando não, vou de helicóptero. Quando não, eu vou de carro. Quando não, eu vou de ônibus. E se precisar ir de jumento, de jegue lá também, eu vou subir em cima de um jegue de jumento e vou também. Não tenho frescura com nada. Eu faço o que tem que ser feito com a ferramenta que eu tenho disponível na minha mão. Aí tu caminhou 800 km lá
para tua casa? Então, casa é um negócio meio difícil de falar, porque eu tenho locais onde eu posso pernoitar em todo lugar que eu vou. Então, eu não vou falar que eu tenho uma casa em cada fazenda, Sim. mas eu tenho um lugar para dormir em cada fazenda. Sim. A fazenda tem uma casa à minha disposição. Então, assim, se eu estou em São Luís, eu tenho um lá. Se eu estou em cada fazenda, eu tenho um lugar. Então, as pessoas falam, tu mora nos Estados Unidos? Eu falei, não. Tu mora no Brasil? No Maranhão? Eu falei, não. Eu moro onde tem que morar. Eu sou um cidadão do mundo. Na hora certa. Aonde eu tiver que estar, eu dormir, tá tudo certo. Não tenho frescura com nada. Então, assim, eu não tenho um lugar para falar assim, eu sou daqui, eu nasci, eu só tenho um lugar que eu nasci. Mas eu tô onde tiver que estar. Então, tu não tem a região, às vezes, uma casa que você fique mais... Não, Balsas eu tenho minha casa. Na fazenda eu vou ter minha casa também. Casa lá, né? Aonde tiver que estar, né? Aonde tiver que estar. Mas, assim, 800 km, se quiser ir para lá, para a área... De São Luís até Balsas, 800. Até Uruçuí, um pouquinho menos. Até uma outra fazenda, um pouquinho mais. Mas você viu minha caminhonete aqui, ela tem o que em cima da carroceria? Uma barraca. Uma barraca. Se eu precisar dormir em qualquer lugar, eu durmo dentro da caminhoneta. Como é que pode, né? Cara, é muito mais simples se você tiver menos frescura, sabe? É melhor, cara, porque tu não se ilude. É natural. Eu fico pensando assim, agora tu vai ter que chegar, pegar o avião, vai para Recife, né? Recife, São Luís. São Luís, de lá você vai, ou de qualquer transporte que tiver. Dessa vez, a nossa aeronave da empresa tá lá me esperando. Mas, se não tivesse e Quanto não tempo fosse de voo? Uma hora e pouquinho. Perto, né? É pertinho. Se não tivesse a necessidade da aeronave, né? E a disponibilidade da aeronave, eu iria de qualquer outro jeito. Não tem a problema. empresa hoje é equipada com aeronave. Sim. Porque vocês precisam também, que a distância, às vezes, das capitais é um pouco mais longe, né? A gente tem muita demanda em São Paulo, cara, também, né? Isso te ajuda em velocidade, né? Mas eu vou te falar, se tivesse a infraestrutura em Balsas, de aeroporto, né? Talvez não necessitaria da aeronave. Sim. Hoje a gente tem a aeronave por uma necessidade, sim, de fato. Tem que ter. Aqui eu conheço muitos megas empresários aqui nos Estados Unidos que não precisa, porque ele faz assim, ele tem voo para qualquer lugar. Tem jatos particulares disponíveis aqui a qualquer hora. Então lá, de fato, uma aeronave, o helicóptero, a gente não usa para lazer. É até proibido, né? Se eu quiser usar a aeronave, eu tenho que pagar a aeronave para usar a própria aeronave da empresa para poder fazer alguma coisa que não seja de trabalho. Particular, né? Mas a gente tem uma regra entre eu e o meu pai de a gente não usar a não ser para trabalho. Então, se eu quiser ir pescar, eu vou entrar no meu carro e vou pescar. Tá lá as 2 aeronaves lá guardadinhas. Porque a gente criou a ideia de ser uma ferramenta de trabalho. Porque vocês precisam de uma reunião, né? De fechar negócios. Tá disponível 24 horas para isso. E sempre até melhorando os equipamentos, né? Sim. Pô, cara, que incrível esse bate-papo aí, hein? Tá vendo como a gente aprende, cara? E o agro é uma área, assim, encantadora de o que move o Brasil hoje. Tenho certeza que vai mover, gerando emprego, gerando segurança alimentar pro Brasil e pro mundo. É uma área espetacular. Obrigadão, Anderson, por ter vindo aí, cara. Foi uma honra. Queria que tu desse um recado aí pro brasileiro, olhando para aquela câmera ali, olhando o brasileiro, fala assim, não desista, porque eu vejo que você é um cara muito motivado e incentivador do país. Para a pessoa não desistir, cara, que o Brasil tem jeito e que a pessoa tem que fazer o melhor, que eu vejo que você é um cara simples, com essência e quer transmitir verdade. Fala com o pessoal aí para a pessoa voltar, porque às vezes a pessoa está desanimada, mas precisa voltar pro eixo. Meu brasileiro querido, desse povo, desse país amado, eu tenho oportunidade de morar em qualquer lugar do mundo. Eu confesso que eu me sinto uma pessoa realizada entre marido, entre pai e empresário, mas eu tenho muito a contribuir e vocês aí também têm muito a contribuir com esse país. Eu voltarei para o Brasil agora e quero que vocês, a partir de agora, pensem da seguinte maneira. Sejam úteis para quem está ao seu redor. Se você está num ambiente muito confortável, busque um ambiente que necessite de você, vá até esse ambiente e tente mudar esse ambiente, tente mudar essa concepção, porque a gente está nesse mundo aqui para fazer o bem para outras pessoas, não apenas para si mesmo. Cumpra o seu objetivo de vida entre honrar a Deus, ser um bom pai, ser um bom marido e principalmente ajudar as pessoas que mais precisam de você. Não só financeiramente e nem
especificamente financeiramente, mas intelectualmente e principalmente no exemplo. É isso aí, pessoal. Bate-papo incrível. Gostou, Wander? Top, né? Nosso produtor aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui no link da descrição as redes sociais do Wanderson, da Guiz também, para vocês conhecerem mais o que eles fazem. E assim, tenho certeza que vai ser inspirador para você. Um cara que tem essência, simples, mas que tem um coração grande e um amor pelo país muito grande, além de ajudar muito nas pessoas na questão do nosso alimento, nossos filhos, nossa família. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal aí, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo aí, que eu sei que é uma coisa incrível o que o país tem de riqueza, e a Gui está ali para ajudar vocês. Valeu, abraço, fique com Deus.